Graça e paz, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu quero nesta manhã compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e que essa palavra gere vida, que transborde sobre outras vidas, em nome de Jesus. Eu sempre ouvi, e tem até um amigo nosso que sempre quando fala comigo, ele diz assim: fala vaso, diz vaso, tu és um vaso. E é muito interessante isso. Quando a gente olha para vaso, quando a gente vê a palavra, olha para esse vaso, a gente olhar de longe, para a gente saber se ele está cheio, a gente tem que chegar próximo desse vaso. E aí, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O Senhor tem tesouro dentro de mim e de você. A pergunta é: o que tem? O que nós estamos colocando dentro desse vaso? Que esse vaso já é escolhido por Deus, né? O que nós temos? Aqui nesse texto nós olharmos, vai dizer que há riqueza dentro de nós e há poder dentro de nós. Se nós somos um vaso escolhido por Deus, então há poder dentro de nós. Poder de quem? De Deus. Só que eu não posso utilizar esse poder como eu quero. Eu tenho que se deixar ser conduzido por Deus. Não podemos fazer nada se não for através do poder de Deus. Mas qual é a essência desse vaso? De onde vem esse vaso? Como eu faço para encher esse vaso? Ah, mas ele está cheio de mim. Então a primeira coisa é se esvaziar de você. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos e se deixar ser cheio de Deus. Amém? Ah, mas eu tô ferido, eu tô cheio de mágoa, eu não consigo. Tudo bem. A palavra do Senhor diz, Jeremias capítulo 18, ele fala, e nós vamos já ler esse texto. Há um poder sobrenatural de Deus dentro de você. Você é um vaso escolhido de Deus para exceder todo o entendimento, entendendo que o poder vem do Senhor. Quando nos olhamos para o vaso, qual é a essência do vaso, de onde vem? O vaso ele precisa ser produzido. E não é qualquer barro que se produz um vaso. Existe pesquisas que existe mais de 200 tipos de barro. Né? E desses 200, só 8 dá para fazer barro. E desses 8, existem duas qualidades. A qualidade com barro magro e o barro gordo. Então a primeira coisa que é feita é a escolha do barro. E qual a qualidade do barro? E como é que funciona? O barro magro, ele não tem consistência firme. O barro mais gordo, ele tem uma plasticidade, uma liga, ele é mais firme, né? E é esse que Deus escolhe para utilizar. E no barro magro, pastor? O barro magro, ele precisa da ajuda do Espírito Santo para criar liga, para criar a plasticidade. E é por isso que Deus separa para passar pelo processo. Não que ele não vá usar as qualidades, ele vai usar. Mas existe processo a ser passado. Ah, pastor, pois eu quero ser esse barro gordo. Glória a Deus por isso. Então se aproxime de Deus. Existe o tempo da escolha, existe o tempo do curtimento. É o momento em que Deus fala com todo mundo, menos com você. É o tempo do curtimento. É o tempo onde ele vai pisar. Está pisando, é o momento que Deus tira todo o ar existente no barro. É o tempo que o Senhor tira todo o que é do homem e começa a tirar tudo aquilo que não pertence a ele. Depois ele vai para outro processo, que é o processo do molde. O molde é de dentro para fora, vai moldando por dentro, vai tirando toda a mágoa, vai tirando todo
tudo aquilo que impede de ser usado por ele, todo rancor, toda falta de perdão, ele vai fazendo. E depois ele vai moldando por fora, para que todos vejam o testemunho de Deus na tua vida. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E o próximo passo, depois do molde, tem a parte do fogo. A parte do fogo. Onde é o momento em que o oleiro coloca o vaso no fogo. Pois é através do fogo que ele fica resistente e pronto para ser usado por Deus. Só que existe uma coisa que o oleiro faz que é muito interessante. Depois que o barro sai do fogo, ele dá uma batida. E nessa batida ele pode rachar, mas uma coisa o oleiro fica atento: o som que sai do vaso. Ele dá uma batida. Se não sair o som que é agradável ao oleiro, ele quebra e faz de novo ou volta para o fogo. Volta para o fogo. Mas quando nós vamos lá em Jeremias capítulo 18, verso do 1 ao 10, o Senhor explica aqui em sua palavra, ele diz para Jeremias: viu a palavra do Senhor a Jeremias orientando: expõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Todo esse processo do barro, da escolha, olhando a qualidade, se ele é magro, se ele é gordo. Qual a consistência desse barro? Ele é um barro que tem plasticidade, ele é um barro que tem liga, ou seja, ele é uma pessoa ensinável, ele é uma pessoa disponível, ele é uma pessoa reprodutora. Qual tipo de barro essa pessoa é? Não, é uma pessoa que demora, está com os olhos fechados. Que tipo de barro você é? É um barro magro ou um barro gordo? É uma escolha que o Senhor faz em relação ao barro, para que ele possa fazer de acordo com o seu desejo. Claro que o barro gordo, o próprio Senhor ele vai conseguir fazer da forma como ele deseja. O barro magro não. Vai precisar de mais trabalho. Mas o Senhor não desiste. O Senhor não desiste de nenhum tipo de vaso, se ele se deixar ser moldado conforme o desejo do Rei, conforme o desejo do Senhor. Então tem um processo da escolha. O processo da escolha tem um processo do curtimento, do pisar, onde vai tirar todas as impurezas, onde vai tirar todos os rancores, todo eu, todo pensamento próprio, todo direito. E aí vai sendo preparado para o propósito. E aí ele vai para a roda, vai lá para a roda de madeira, onde o Senhor vai moldar conforme o seu desejo. E aí ele vai moldar por dentro e por fora. Por dentro ele vai tirar tudo aquilo que não faz você crescer, que não faz você prosperar, que não faz você cumprir o propósito dele. E depois ele vem por fora, que é para as pessoas vejam o testemunho do que Deus está fazendo dentro de você. Às vezes nós queremos ser só um vaso que é bonito por fora, mas por dentro está cheio de si. E o Senhor fala para mim e para você que nós somos um vaso escolhido por Ele, um vaso onde tem tesouros escondidos dentro dele. Aleluia! Existe o poder de Deus, existe tesouro de dentro de Deus, que Deus quer colocar dentro de nós. Depois do molde, aí vem o fogo, onde o oleiro coloca no fogo para pegar consistência, para ficar firme, para sair dali e para outros processos de pintura, de beleza, mas precisamos passar primeiro pelo processo do oleiro. Amém? Você é um vaso escolhido de Deus. E há um poder de Deus sobrenatural, como eu já falei, dentro de você. Deus escolheu você. Você é um vaso escolhido de Deus. Então, se deixe passar pelo processo.
e exale aquilo que o Senhor tem para essa nação. Você foi escolhido para viver o propósito de Deus. O propósito de Deus de amar, o propósito de Deus de cuidar, o propósito de Deus de transbordar o Evangelho em todos os lugares que nós fomos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e que a paz do Senhor esteja com vocês em nome de Jesus.